Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Altair Brasil Academic Summit. Eu sou o Vitor, estou aqui na área de marketing, vou estar coordenando aqui a transmissão. E antes de passar a palavra para os nossos apresentadores, né, os professores José Cardoso da USP, o professor Bernardo da UFG, o professor pesquisador Rony, também da USP, e a Yula, que é a nossa diretora de marketing, que vai estar conduzindo aí a transmissão também. Gostaria de passar alguns recados, tá bom? Primeiro, como vocês vão ver agora na nossa tela, deixa eu compartilhá-la, que essa sessão, né, ela está sendo gravada, então as imagens, fotografias e filmagens que vão ser realizadas durante o evento, elas poderão ser utilizadas pela Altair para a promoção do evento e das nossas soluções. E ao se registrarem e participarem do evento, vocês também autorizam expressamente o uso da sua imagem e voz a título gratuito e definitivo em qualquer material impresso ou virtual no território nacional ou internacional. Altair, seus representantes e parceiros do evento precisam das informações de contato que vocês nos forneceram na inscrição para enviar informações com relação a produtos e serviços. E cada um de vocês pode deixar de receber essas informações e comunicações quando quiserem. Para obter informações sobre como cancelar o recebimento, além das nossas práticas de privacidade e compromisso de proteção, né, de privacidade, escaneie o QR Code que está à direita aqui na tela para vocês terem mais informações. Caso vocês não se sintam à vontade, né, confortáveis, vocês podem deixar o evento a qualquer momento. A gente agradece a compreensão e, dito isso, desejo a todos um bom evento e eu passo agora a palavra para a Yula, nossa diretora de marketing aqui da Altair. Obrigada, Vitor. Muito obrigada pela presença de todos, muito obrigada pela participação dos palestrantes aqui, que cederam, né, esse tempo gentilmente para construir esse momento conosco, né? E agradecer o nosso patrocinador desta sessão, né? A empresa Eletromag. A empresa é uma parceira da Altair, ela distribui os softwares da Altair e tem um foco aí nessa área de eletromagnetismo de baixa frequência, né? É uma empresa com mais de 30 anos de atuação, tem profissionais qualificados aí e 3 áreas de atuação, né? Serviços de consultoria na engenharia, desenvolvimento de sistemas e representação comercial de softwares de engenharia, incluindo os da Altair, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Eletromag, o site está aí, eletromag.com.br, né? Próximo. E a Eletromag, próximo. Foi, Vitor? Isso. A Eletromag vai estar oferecendo, então, como um sorteio, né, o livro Engenharia Eletromagnética, do professor José Cardoso. Olha, eu tenho meu exemplar aqui, ó, né? Então, é um livro bem didático, de introdução ao eletromagnetismo, né, e eu recomendo a todos. Então, fiquem até o final, tá bom? Também avisando, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar no chat, interagir com a gente pelo chat. Eu e o Rodrigo, a gente vai estar olhando as perguntas e selecionando aqui para colocar em highlight para os professores, tá bom? E no final, fiquem até o final, porque vai ter o sorteio do livro. Então, a nossa agenda de hoje é otimizando os projetos de máquinas elétricas com métodos de elementos finitos. A gente vai começar com a palestra do professor Cardoso, lá da Escola Politécnica da USP. Ele vai falar sobre o método dos elementos finitos, né, no eletromagnetismo, contar a história, né, desse desenvolvimento e as perspectivas. Depois a gente segue com o professor Bernardo, da Universidade Federal de Goiás. Ele vai apresentar um projeto muito interessante, né, que ele vem trabalhando, que é a representação de excitação de máquinas elétricas por correntes laminares equivalentes. E, no final, a gente vai ter o Rony Coelho, lá também da Escola Politécnica da USP, fazendo demonstração de simulação no Altair Flux de máquinas elétricas e transformadores. Então, a gente vai ver aí, ele tem várias aplicações aí para mostrar, a gente vai ver o que dá tempo da gente mostrar hoje, né, Rony? E aí a gente fecha com perguntas e respostas e o sorteio no final. Então, fiquem aí até o final, tá bom? Então, começando,
Primeiramente, né, vamos começar com o professor Cardoso. Ele é titular, né, da Escola Politécnica da USP, ele é o presidente da Sociedade Brasileira de Eletromagnetismo, né, é o fundador do Laboratório de Eletromagnetismo lá da Escola Politécnica, né, e aí eu passo então a palavra para o professor Cardoso começar a palestra dele. Muito obrigada. Muito bom dia a todos. Bom dia, Iula. Obrigado pelo convite para participar desse evento. A Escola Politécnica já tem parceria de longa data com a Alter. A Alter é uma parceira nossa nessa área de eletromagnetismo, que nós justamente para que a gente possa fazer desenvolvimentos utilizando essa ferramenta que é o Alter Flux, que foi a primeira ferramenta de elementos finitos para aplicado a eletromagnetismo em geral, em especial para máquinas elétricas, que foi introduzida no Brasil já na comecinho da década de 80. Então, é uma ferramenta já que muito importante para nós, foi responsável pela formação de um contingente importante de profissionais que são capacitados em desenvolver projetos eletromagnéticos utilizando o Alterflex. Bom, por favor, a próxima. Eu vou conversar com vocês sobre mais uma retrospectiva do método dos elementos finitos aplicado a máquinas elétricas. Nós participamos dessa história desde a década de 70, e junto com outros parceiros aqui do Brasil, por exemplo, eu não posso deixar de citar parceiros que nós temos da Universidade Federal de Santa Catarina e também da Universidade Federal de Minas Gerais, que foram as três instituições pioneiras, vamos dizer assim, que começou a trabalhar com métodos de elementos finitos aplicados ao eletromagnetismo. Evidentemente, com o passar do tempo, foi feito uma difusão do conhecimento e atualmente nós temos vários centros capacitados para desenvolvimento de estudos, de pesquisas, projetos, enfim, de encontrar soluções eletromagnéticas aplicando métodos de elementos finitos. Por favor, a próxima. Então, a nossa agenda, nós vamos começar um pouco com as equações de Maxwell. Vocês não precisam ficar assustados, porque eu não vou aplicar nenhuma prova ao final do curso, não. E não vou fazer nenhum desenvolvimento matemático mais complexo. Eu tenho certeza, a ideia é mostrar exatamente os fenômenos físicos envolvidos por trás dessas equações e como que elas são utilizadas na solução de problemas do dia a dia, né? E, em particular, utilizando métodos de elementos finitos e também levando em conta outros fenômenos que possam ser envolvidos, que acontecem simultaneamente que um fenômeno eletromagnético está ocorrendo, né? Então, por favor, as equações de Maxwell, vamos começar por aí, para que a gente possa entender o nosso problema. Vamos lá? A próxima, por favor. Bom, estão aí as equações de Maxwell, né? Quer dizer, é considerada essa aí talvez uma das maiores, das mais importantes teorias desenvolvidas por um ser humano aí, que é James Clerk Maxwell. Ele foi, na minha opinião, talvez um dos maiores gênios dessa humanidade. O pessoal que estuda eletromagnetismo costuma tê-lo como ídolo, eu sou um deles, mas ele foi um pesquisador solitário, né? E morreu muito cedo, mas, no entanto, ele teve uma função importante na humanidade, que foi justamente organizar o eletromagnetismo. Até Maxwell, todos os desenvolvimentos do eletromagnetismo estavam difusos, não tinha uma organização. A gente vê lei de Ampère, lei de Gauss, como se aquilo já existisse, mas todas essas leis que têm nomes de outros cientistas, quem colocou essas leis de uma forma matemática foi James Clerk Maxwell. Ele que, de fato, organizou tudo isso. Ele pegou todo o conhecimento
de eletromagnetismo até então e aplicou a matemática para representá-los. Esse desenvolvimento levou a ele a elaborar algo em torno, foram 22 equações, que são as equações de Maxwell. Nós temos aí apenas 4, mas a rigor essas 4 equações aí eram, no início, 22 equações, porque o Maxwell, naquela época, ainda não existia a técnica vetorial, análise de vetores, que só foi introduzida justamente por um engenheiro eletricista chamado Heaviside, Oliver Heaviside, que desenvolveu, criou a análise vetorial e, com a análise vetorial criada por ele, ele conseguiu condensar essas 20 e tantas equações em apenas 4, que são essas que estão aí. Até então, né, até o trabalho de Heaviside, não existia ainda gradiente, rotacional, divergente, nada. Foi ele que criou e condensou as equações de Maxwell em 4 equações. Demorou isso aí, entre a concepção das equações de Maxwell até a sua representação final, que é essa que está aí, demorou aí mais de 20, quase 20 anos. Né? E foi essa representação que eu estou mostrando que deu um grande impulso na tecnologia, porque ela passou a ser inteligível, passou a ser mais fácil entendê-las e manipulá-las. Né? Então, essa é a grande virtude aí de Maxwell e do seu seguidor aí mais brilhante, que era o Oliver Heaviside. Né? Por favor, a próxima. Né? Essas equações, por exemplo, são apenas 4 equações. Só elas são suficientes para modelar qualquer fenômeno eletromagnético. Qualquer um. Qualquer problema que ocorra na engenharia elétrica tem como justificar através da utilização das equações de Maxwell. Elas são bem gerais e conseguem, apesar de serem poucas, exprimir qualquer fenômeno que a gente observa no nosso dia a dia. Não só fenômenos estáticos, por exemplo, como a ação de um ímã permanente, até fenômenos de alta frequência, como vocês devem ter visto ontem, as apresentações dos professores que trataram sobre a propagação de ondas, tal. Tudo isso foi graças ao desenvolvimento de Maxwell que foi concebida, né? E, evidentemente, pelo fato de que a manipulação matemática dessas equações ser extremamente complexa quando nós trabalhamos com domínios, com equipamentos que têm geometrias complexas, né? A resolução dessas equações de forma analítica torna-se impraticável, é praticamente impossível a gente chegar a uma solução analítica no problema onde tem uma geometria bem sofisticada. Então, nesse caso, lançou-se mão dos métodos numéricos para resolver esse problema. Então, o eletromagnetismo começou a utilizar os métodos numéricos na década de 60. Na década de 60 que se começou a utilizar os métodos numéricos. Um deles foi o método das diferenças finitas, e aí apareceu o método dos elementos finitos, que originalmente nasceu na engenharia aeronáutica, né? E começou a se utilizar o método dos elementos finitos para a resolução de problemas eletromagnéticos. Isso aí abriu, de fato, um campo de pesquisa e desenvolvimento muito grande, que permitiu aí um desenvolvimento considerável nas técnicas de projeto desses equipamentos, o que de fato foi muito bom, porque nós passamos a ter equipamentos mais eficientes, utilizando uma quantidade menor de material, indo ao encontro do que agora nós chamamos aí de sustentabilidade, né, para combater aí as questões, todas as mudanças climáticas. Então, esse tipo de ferramenta atuou nesse sentido, né? E, evidentemente, só ela não resolve o problema, mas foi uma das ações importantes do ser humano ao
chegar à conclusão, a chegar ao desenvolvimento dessas ferramentas que veio em paralelo com o desenvolvimento dos equipamentos computacionais, né? Os computadores, enfim, toda a área de TI que cresceu em paralelo a esse desenvolvimento, né? Por favor, a próxima. Né? Então, um pouquinho de história. Vamos ver a próxima, Iula, por favor. Né? Aqui, na simulação eletromagnética, quando nós vamos analisar um fenômeno de eletromagnetismo, nós temos que tomar algumas decisões, né? Que é característica daquele fenômeno. A primeira coisa é decidir se eu vou fazer o estudo utilizando alta frequência ou baixa frequência. A alta frequência é o caso em que nós utilizamos as equações de Maxwell, como foram concebidas essas 4 que estão aí. Todos aqueles termos que aparecem naquelas equações são necessários para se analisar um fenômeno em alta frequência. Se o fenômeno é em baixa frequência, aquelas equações são simplificadas. E uma forma mais simples dela é suficiente para que a gente analise um fenômeno de baixa frequência. Por exemplo, nas máquinas elétricas é o caso, né? Os nossos estudos de máquinas elétricas sempre envolvem baixa frequência. Alta frequência já é o caso de propagação de ondas, né? Por exemplo, Wi-Fi, coisas desse tipo, então são estudos de alta frequência. A outra preocupação é se nós estamos preocupados em calcular o campo próximo ao dispositivo ou afastado do dispositivo. No caso das máquinas elétricas, nós vamos trabalhar sempre com o campo interno, que é o campo eletromagnético próximo. Agora, em alta frequência, o campo magnético próximo e o campo magnético afastado, nós podemos extrair particularizando as equações em função de características que cada um desses campos oferece. Então, no campo afastado, quer dizer, um dispositivo que tem um formato qualquer, se nós estivermos muito longe, ele pode ser considerado como uma fonte pontual, como se fosse um ponto emitindo uma onda. No entanto, se nós chegarmos próximo ao dispositivo, já não é mais um ponto, já é um componente. Então, aí as formulações são diferentes, podem ser particularizadas em função do ponto de vista que nós quisermos analisar. Depois tem a questão do tempo, né? As máquinas elétricas envolvem fenômenos temporais, porque ela está em movimento, então o movimento sempre indica a posição em função do tempo. Então, nós precisamos utilizar várias vezes uma simulação em que nós precisamos calcular qual é o desempenho da máquina em determinado instante, em função da posição que ela vai adquirindo à medida que vai se movimentando, né? Tudo isso sincronizado com o eventual conversor eletrônico que está acionando esse componente. Uma outra forma é no domínio da frequência, onde a variável tempo não aparece aí, mas aí nós utilizamos aí o recurso da notação complexa, né? Ou seja, notação fasorial, como nós chamamos, nós engenheiros eletricistas, né? Que permite avaliar o desempenho de máquinas elétricas de corrente alternada, né? Sobretudo no domínio da frequência e muitas vezes, aplicando essa técnica, mesmo com a máquina funcionando, nós podemos analisar esse desenvolvimento analisando a máquina parada. Mesmo parada, a gente consegue ter soluções precisas de como ela estaria em movimento aplicando o domínio da frequência. É o que nós fazemos, por exemplo, ao estudar os motores de indução. Motor de indução, a gente pode avaliar todo o desempenho desse motor sem pensar que ele está virando, simplesmente fazendo um tratamento adequado de propriedades físicas. Depois, o domínio do estudo, se é bidimensional ou tridimensional. No caso das máquinas elétricas, olha, eu confesso para vocês, acho que 95% dos problemas são resolvidos aplicando a técnica bidimensional. Mesmo em transformadores trifásicos, o 2D é suficiente, ou seja, a gente analisa apenas uma seção transversal da máquina.
né? Pode ser uma seção transversal, no caso da máquina, ou um plano passando pelo eixo, no caso de máquinas com geometrias cilíndricas, simétricas e assim por diante. Com certeza, na maioria dos fenômenos envolvendo máquinas elétricas, nós podemos resolvê-los aplicando 2D. A aplicação utilizando a formulação tridimensional é possível. Atualmente, até, ela tem uma facilidade grande porque os computadores passaram a ter alto desempenho, então o 3D já não causa aquele medo que causava no passado. Mas ela é adequada para, por exemplo, máquinas pequenas, né? Pequenos motores, que a representação por uma seção transversal não é adequada. Aí nós temos que levar em conta o 3D. Por exemplo, motores pequenos, a cabeça da bobina, muitas vezes o comprimento da cabeça de bobina é maior do que o pacote ativo da máquina. Então, nesse caso, uma formulação 3D é adequada. Nos grandes hidrogeradores, por exemplo, a formulação 3D é utilizada para simular alguns fenômenos de cabeça de bobina, que são importantes, sobretudo nos grandes hidrogeradores, em turbogeradores. Então, nesse caso, uma formulação 3D é necessária, né? Nós fizemos aplicações desse tipo em projetos com fabricantes de máquinas e tivemos bastante sucesso aí com o suporte do Altair Flux, já nas grandes empresas fabricantes desse tipo de equipamento. A outra, e finalmente, a questão do domínio de estudo, quer dizer, o método dos elementos finitos é uma ferramenta que foi concebida para analisar alguma coisa que o campo magnético está confinado em um volume fechado, né? Mas, no entanto, existem fenômenos em que o campo magnético não está confinado em um volume fechado. O campo magnético se espalha pelo espaço, vai até o infinito. Então, é o caso que nós chamamos de domínio aberto. Se você pegar, por exemplo, um eletroímã, o campo vai se espalhar até o infinito, teoricamente, né? Mas, a partir de uma certa distância do seu dispositivo, esse campo magnético é muito pequeno. Então, eu posso imaginar que eu vou estar encerrado num volume que a gente diz truncamento, né? Pegamos apenas uma parte, não pegamos todo o espaço e resolvemos o problema ali, né? Então, a decisão, ao se identificar se o problema é aberto ou fechado, nós precisamos analisar o fenômeno eletromagnético envolvido. Máquinas elétricas, normalmente, elas são fechadas, então o volume a ser estudado é a própria seção transversal da máquina, mas transformadores nós temos que considerar, além do seu interno, pegar coisas fora do transformador e aí aplicar a técnica de domínio aberto. Mas para facilitar isso, eu me recordo, já faz alguns anos, o Altair Flux desenvolveu rotinas para contemplar aí todo o espaço, fazendo uma transformação que nós chamamos de transformação conforme, que permite considerar todo o universo, né, até o infinito, através de uma contração do espaço, um estudo muito bonito, que quem gosta disso, de máquinas elétricas, vai se deliciar. Por favor, a próxima. Né? Um pouco da história, né? A primeira aplicação de elementos finitos aconteceu em 65, em alta frequência. Para vocês verem, essa é uma aplicação que não é muito difundida, mas ela foi aplicada em alta frequência por esse pesquisador que está, o Wislon, aí, que foi a primeira aplicação de elementos finitos em alta frequência, não em máquinas elétricas. Aí, em máquinas elétricas, aí o método numérico que veio logo em seguida foi a diferenças finitas, né, do domínio do tempo. Então, aí você calcula uma rede de pontos e faz algumas aproximações e calcula o FDTD. Ela tinha dificuldade para simular fenômenos não lineares, né, as diferenças finitas. Mas foi uma ferramenta que foi muito utilizada na época, né, mas se considerava que o material magnético era de permeabilidade constante e resolveu problemas aí importantes na época, né?
E depois, na sequência, veio o método dos momentos, mais adaptado aí para a alta frequência mesmo, para a solução de problemas de ondas eletromagnéticas, guias de onda e assim por diante. O breakpoint mesmo foi esse trabalho do Peter Sylvester, em 1969, em que, pela primeira vez, ele utilizou o método dos elementos finitos para simular uma máquina elétrica considerando a saturação, que é o grande problema que nós tínhamos até então, quando se utilizava métodos numéricos, né? O Peter Sylvester desenvolveu esse trabalho, publicou esse trabalho aí, que de fato, uma vez que ele foi publicado em 69, houve uma febre de pesquisas sobre o método dos elementos finitos no mundo todo. Eu destaco trabalhos que começaram lá na França, em Grenoble, né, com o professor Jean-Claude Sabonadier, e também lá em Oxford, com o professor William Trowbridge, né, o Bill Trowbridge, lá em Oxford. Esses dois pesquisadores, junto com seus colaboradores, foram os primeiros a desenvolverem ferramentas computacionais baseadas no método dos elementos finitos para máquinas, para eletromagnetismo aplicado a máquinas elétricas, né? O Jean-Claude Sabonadier, quer dizer, o trabalho dele deu a origem, né, do Alterflux. O Alterflux começou em 1970, então vocês vejam, é uma ferramenta que tem 52 anos, né? Então, ela tem, de fato, uma confiabilidade enorme, né? O Trowbridge criou uma empresa chamada Vector Fields, que depois de um tempo foi absorvida por uma outra companhia, e eu confesso para vocês que não sei dizer qual foi essa empresa que absorveu a Vector Fields, mas fomos os dois pioneiros, né, do método de elementos finitos, da simulação das máquinas elétricas. Então, o Alterflux é justamente a ferramenta que Jean-Claude Sabonadier concebeu, e até hoje ela continua em desenvolvimento no mesmo laboratório, com uma equipe de aproximadamente uns 45 a 50 pesquisadores, permanentemente desenvolvendo técnicas novas para aplicação do método de elementos finitos em eletromagnetismo, sobretudo em máquinas elétricas, né? E na década de 70 também veio o método de linha de transmissão, que foi uma adaptação das técnicas de linha de transmissão a elementos finitos, que dá para se fazer um paralelo entre elas aí, que as próprias equações de Maxwell permitem. Por favor, Yuri, a próxima. Em 74 já tivemos aí o Partial Element, o PEC, né, que é uma nova técnica que se usa muito em circuitos elétricos, foi adaptado para resolver problemas eletromagnéticos. Utilizar aqueles circuitos magnéticos com relutância faz parte desse cenário. Também destaco o trabalho do Thomas Whelan, que desenvolveu uma técnica chamou de Finite Integration Technique, muito bonita essa técnica aí, e ele utiliza essa técnica em alta frequência para a solução de problemas de guias de onda, assim por diante. Mas o Brasil também teve uma participação nisso, né? Eu destaco aí o trabalho do meu professor, né, o Jorge Janizewski, que está aí, ele foi meu professor, enquanto eu era estudante aqui já há algum tempo, né? Não vou falar quando, mas foi ele que escreveu, fez a primeira tese de elementos finitos do Brasil. E a primeira tese de aplicação do método de elementos finitos tridimensional, né? Um trabalho pioneiro que ele fez aqui na Escola Politécnica e que, de fato, colocou o Brasil como protagonista, né, dessa técnica no mundo todo. E isso... E ela se espalhou muito aqui no nosso país e muitos pesquisadores se interessaram pelo trabalho do professor Janizewski e criaram seus laboratórios. Então, foi nessa época já em que surgiram, né, o nosso laboratório LMAG, né, que eu ainda sou, evidentemente, um admirador muito grande do trabalho do Janizewski, né, que já está aposentado, mas também incentivou aí o aparecimento dos laboratórios lá, o GRUCAD e o laboratório do UFMG, que foram
os 3 pioneiros aí a estudar essa técnica, né? O trabalho do Janisevski teve essa semente aí, né? Que levou ao incentivo, pelo fato de que, com o trabalho do Janisevski, nós passamos a conhecer quais são os pesquisadores importantes, entrou-se em contato com eles vieram ao Brasil, vários. O Savonadier, eu o conheci aqui na Escola Politécnica, né? Eu conheci, encontrei com ele acidentalmente na cantina, que um professor que tinha convidado ele, e ali eu conheci o Savonadier e tivemos um relacionamento importante durante toda a vida. Aí ele já está falecido, mas foi um incentivador muito grande do nosso laboratório, né? E nos anos 90, né, foram os métodos híbridos de simulação, sobretudo em alta frequência, né? Então se pode utilizar técnicas que usam não só métodos de elementos finitos, como também o método dos elementos de fronteira, o método dos momentos, enfim, dá uma integração dos dois para aproveitar a potencialidade de cada um, dependendo do fenômeno que vai ser estudado. Por favor, Yula, próxima. Essa imagem eu faço questão de mostrar para vocês, que é justamente o primeiro artigo do Peter Silvestre. Está aí. Peter Silvestre é esse. Eu o conheci lá em Grenoble, ele foi lá, quando eu estava lá, ele recebeu o prêmio de doutor honoris causa de Grenoble, e ele foi o responsável aí por esse artigo, junto com um indiano, que é o Shari, que também, naquela ocasião, recebeu o prêmio. O Shari é muito tímido, ele não tinha fotos. Ele não deixava tirar foto dele. Então, não tenho foto do Shari. Eu conheci, mas não tenho foto dele. Mas foi aí, esse aí a origem, quer dizer, aquilo que nós chamamos de o primeiro artigo que, de fato, que resultou do método de elementos finitos para o nosso estudo de máquinas elétricas, né? O artigo seminal, né? Esse é o termo correto. Por favor, próximo slide. Bom, em baixa frequência, nós tivemos aí, no início dos anos 70, tudo analisado em 2D, né? Então, nesse caso aí, analisava uma fotografia, quer dizer, a gente conhecendo as correntes em todos os condutores, injeta essas correntes e se calcula a distribuição de campo, né? Era isso que se fazia na década de 70. Então, se a corrente estivesse variando, eu teria que saber essas correntes em cada instante e fazer uma simulação para cada distribuição de corrente e assim por diante. E tinha-se problemas quando você não conhecia essas correntes, que são correntes induzidas, você teria que calculá-las. Então, nós tínhamos essa dificuldade. Então, no início dos anos 70, a simulação estática em máquinas elétricas era mais para se determinar estados de saturação de chapas, em se determinar regiões críticas onde a saturação estava elevada e tomar decisão de mudanças de forma e assim por diante. Era isso que se fazia na década de 70. Também se podia calcular o torque para o conjugado, para aquela distribuição de corrente conhecida. Então, veja, era necessário conhecer todas as correntes. Se era uma máquina elétrica de indução, por exemplo, eu tinha que conhecer as correntes de todos os condutores do estator e do rotor. Quer dizer, isso é difícil. Normalmente você conhece uma, outra você tem que calcular, mas era a forma que se tinha para aplicar o método de elementos finitos, que já era um avanço, né? Então você tinha uma fotografia daqui. Aí, no final dos anos 70, começaram a aparecer as primeiras simulações tridimensionais. O caso do Janisevski foi uma delas, né? Daí, na sequência, para máquinas elétricas, nós tivemos as simulações dinâmicas, que era a resposta em regime permanente senoidal, quer dizer, utilizando a notação fasorial. Foi o primeiro trabalho que foi desenvolvido lá pelo Yves Duterrail, no laboratório do professor Savonadier, em Grenoble, em que ele conseguiu simular, por exemplo, a saturação, mesmo com corrente variável senoidalmente no tempo, usando técnicas matemáticas para calcular aí aquilo que nós chamamos da permeabilidade equivalente do ciclo. Muito interessante. E depois, quer dizer,
parte importantíssima que são os transitórios, né? As máquinas elétricas estão sempre sujeitas a transitórios e transitórios, então é necessário aí calcular aquilo que nós chamamos de marcha no tempo, né? Fazer um desenvolvimento e calculando em que nós podemos calcular todas as grandezas envolvidas no funcionamento da máquina elétrica em função do tempo, né? O que nós chamamos de marcha no tempo. Mas isso não bastava, né? Só a máquina elétrica analisada não era suficiente para a gente ter as respostas que queríamos, né? Pelo fato de que uma máquina elétrica raramente está sozinha. Ela tem alguma coisa que está alimentando essa máquina elétrica. Ou é uma fonte de tensão, ou às vezes a maioria a gente vê assim um conversor, né? Um conversor que alimenta essa máquina. Então, aí, evidentemente, a ação do conversor afeta as correntes e a reação da máquina afeta a resposta do conversor, ou seja, é um fenômeno muito complexo e que não dá para se estudar cada um desses fenômenos isoladamente. Então, nos anos 80, lá, o grupo do Altair Flux desenvolveu aí o acoplamento entre o circuito magnético e o circuito elétrico. Então, de modo que você simula simultaneamente o desempenho da máquina elétrica junto com, por exemplo, um conversor. Às vezes você tem um inversor alimentando o motor de indução, então você analisa quais são as correntes, tensões, torques, tudo que está acontecendo na máquina e também quais são as correntes, tensões envolvidas no inversor, por exemplo. Isso foi um grande avanço que, de fato, colocou essa ferramenta de simulação pelo médios elementos finitos com circuito acoplado em posição de destaque no cenário mundial da tecnologia de projeto de máquinas elétricas, né? E depois, evidentemente, as coisas vão evoluindo, né? Quer dizer, todo fenômeno eletromagnético está associado a um fenômeno térmico, porque passando corrente nas bobinas, isso produz aquecimento. Esse aquecimento precisa saber calculá-lo para saber se não vão atingir valores exagerados de temperatura em seus componentes. E também é mecânico, né? Porque o movimento, devido à ação de correntes, tem torques, esforços e assim por diante. E tem a parte de refrigeração, que é CFD, ou seja, na década de 90, o grande desafio foi o acoplamento multifísico. Então, multifísico, você analisa simultaneamente o fenômeno eletromagnético, o fenômeno térmico, o fenômeno mecânico, o fenômeno de fluxo de fluidos e assim por diante, né? Que é o grande desafio. Os anos 2000 foi dedicado à otimização. A otimização, de fato, começou no início desse século, né? E o objetivo é justamente atender aí a competição, né? Porque quanto melhor o seu dispositivo, quanto menor a quantidade de materiais que você utilizar para atingir um certo objetivo, mais competitiva fica a empresa, de modo que foi um investimento pesado em otimização de processos eletromagnéticos, né? O Flux, o Altair Flux tem essa característica, né? Ele começou isso nessa época e atualmente apresenta aí uma série de alternativas de otimização que são largamente utilizadas aí nos fabricantes de máquinas elétricas para fazer um dispositivo que tenha o melhor desempenho com o menor custo e que de fato tenha as melhores respostas aí. Existem várias técnicas para isso que não convém aqui a gente discutir nessa apresentação, mas vocês podem consultar a Altair, que eles vão fornecer todas as informações que for necessário. Por favor. Muito bem. Vamos continuando, mais uma, por favor. Então, professor Cardoso, antes da gente continuar, só uma pergunta, se entre a audiência tiver pessoas interessadas em conhecer mais o trabalho do Laboratório de Eletromagnetismo da USP, colaborar com o laboratório, como é que o pessoal faz? É muito simples, é só entrar em contato conosco, né? Diretamente, você pode, por favor, na sua plataforma
para divulgar nosso e-mail, Posso, nossos professor? contatos? Sem Uhum. dúvida. Também o Rony pode também Rony, se divulgar você os contatos puder do Rony, colocar. né? E nós teremos prazer imenso de tê-los aqui, se for um estudante, de tê-los em nossa equipe. Temos oportunidades boas aqui de trabalho atualmente, que essa ferramenta, de fato, habilita, né? A gente ser audaciosos em projetos desafiadores que aparecem no momento, né? Então, só para mostrar um pouco da matemática das coisas, né? Quer dizer, em regime estático, aquelas equações de macro como que eu mostrei lá, se resumem apenas nessas três. Basta essas três equações que são simplificações daquelas quatro que está lá. Essas três equações, rotacional de H igual a J, divergente de B igual a zero, B igual a μH, só essas três equações são suficientes para que a gente possa fazer um estudo de máquina elétrica em regime estático, ou seja, o tempo aí não aparece. Então, ela está parada, tem aí correntes passando que podem produzir esforço, mas não há movimento, né? Então, a equação é muito simples, são essas aí que estão aí, que são as equações que nós chamamos de equações da magnetostática. Por favor, Iula. Um exemplo de simulação da máquina em regime estático que está aí apresentado é um atuador, né? Tem um êmbolo, uma bobina, e com essas equações a gente analisa aí os esforços que estão sendo exercidos na armadura, a intensidade de campo que está sendo aplicada em cada parte do dispositivo, então você pode ver estado de saturação, pode calcular qual é a indutância dessa bobina e assim por diante, né? Por favor, Yuri. Você me desculpe, você me avise, viu, Yuri, se eu estiver atrasado, eu não quero incomodar ninguém, não, viu? Então, depois, se é em regime permanente senoidal, por exemplo, o caso típico do motor de indução, então as correntes são senoidais, aí nós vamos utilizar aí o conceito da notação fasorial, ou seja, as grandezas agora são representadas por módulo e fase. Então, note que as equações de Maxwell para esse caso, que é essas que estão aí apresentadas, aparece um pontinho lá em cima, né? Então, por exemplo, o E ponto é o fasor do campo elétrico, né? O B ponto é o fasor do campo magnético, módulo e fase para uma frequência conhecida. Então, as equações que são necessárias para fazer a simulação de uma máquina elétrica em regime permanente senoidal, com ela parada, que é dado por essas equações aí, né? E veja que aumentou um pouco, nós tínhamos três, agora passamos a ter mais duas, né? A primeira, que é da rotacional de E igual a J ômega B, e aparece a outra, que é J igual a sigma E, que nada mais é do que a lei de Ohm, em regime senoidal. Por favor, a próxima. Aí tem, por exemplo, a simulação do motor de indução. Essa simulação do motor de indução aí faz uma simulação com o motor parado, utilizando notação fasorial, mas com uma técnica que permite simular o que acontece em qualquer velocidade que esse motor estiver operando. Então, isso dá uma precisão muito grande no projeto de um motor desse tipo e permite, de fato, reduzir suas dimensões a menor possível para atender os objetivos de projeto. Essa ferramenta é muito poderosa, né? E eu aconselho aí quem trabalha com projetos de motores de indução a entender isso e vocês vão ter informações relevantes para os seus projetos, né? Por favor, Yula. Agora, nesse caso aqui, é uma situação diferente, no qual nós temos um motor síncrono a ímã permanente. Os motores a ímã permanentes agora são o coqueluche, né, das máquinas elétricas no mundo todo, sobretudo pela sua aplicação em veículos elétricos, né? A maioria dos motores elétricos utilizados nos veículos elétricos são motores a ímãs permanentes, e nesse caso aí não dá para se utilizar a notação
fasorial, como foi utilizado no caso do motor de indução, que não tem ímã permanente. Então, se tem ímã permanente, nós temos que fazer um estudo naquilo que nós chamamos de domínio do tempo. Então, eu tenho que saber qual é a corrente que passa nesses condutores em função do tempo. Mas, em função do tempo, o rotor tem uma posição diferente. À medida que o tempo vai passando, o rotor vai virando. Então, você precisa fazer uma sincronia. À medida que a corrente vai variando no tempo, o rotor vai se mexendo, tem que refazer a malha, tem todo um processo bonito nisso, e a gente consegue aí analisar com grande precisão o desempenho de máquinas elétricas, né, no domínio do tempo, como se tivéssemos aí um laboratório virtual, né, nas mãos para fazer o estudo, né? Então, as equações, veja, já não é mais o E ponto, é o campo elétrico E em função do tempo, e aparece aí agora lá dB/dt, o tempo está explícito ali, né? Então, aparecendo o tempo, as equações necessárias são essas que estão aí, tá certo? A primeira, a segunda, a terceira equações são suficientes, né? Alguns valores que pode ser extraído, né? Evidentemente a intensidade de campo, mas se extrai todos os demais valores, as correntes elétricas, os esforços, os campos magnéticos no ímã, né? Enfim, e todas as grandezas necessárias para fazer a simulação. Acoplando com outras ferramentas que a próprio pacote da Altair oferece, nós podemos calcular toda a parte térmica, parte de esforços, enfim, você tem de fato um laboratório praticamente vivo em suas mãos. Por favor, o próximo. Essa é a que eu comentei com vocês, acoplamento com o circuito Professor elétrico. Cardoso, Pois não. desculpa interromper, a gente está um pouco avançado aqui no horário, se o senhor conseguir Estou dar uma acabando já. acelerada. Um pouco, né? Depois tem uma perguntinha aqui do Tiago, se o senhor também, Tá, ou o ok. Rony, né, puderem também. Tá bom, então. Então, aí agora, nesse caso aqui, além da máquina elétrica, nós temos, na direita tem a máquina elétrica, no qual coloquei um triangulinho lá, ela aqui é simulada por elementos finitos, e acoplada à máquina elétrica tem um circuito elétrico, que tem fontes, tem indutância, tem resistência, tem capacitor, ou seja, tem um sistema de potência praticamente aqui. Então, se resolve as duas equações simultaneamente. Então, além das equações de Maxwell, se resolve também as equações de circuito que estão aí embaixo, né? Isso em regime permanente senoidal e também, no próximo, por favor, a gente resolve. Essa já é uma janela da ferramenta, onde mostra cada as tensões, as indutâncias, resistências, e essas figurinhas que estão, esses cilindros com risquinhos aí, é justamente a parte que é representada pelo método dos elementos finitos, e também aqui do lado a gaiola de Esquilo, no caso de motores de indução, né? Por favor, Iuna. O mesmo ocorre no caso lá era regime permanente senoidal, aqui já é marcha no tempo. Então, a cada instante, né, já não trabalho com notação fasorial, e sim trabalho com grandezas temporais. Então, a gente tem que fazer uma marcha no tempo, fazer uma evolução, dá para analisar transitórios relevantes, aí, importantes para as máquinas elétricas. Isso é muito útil para simular máquinas acionadas por inversores, viu, gente? Aqueles utilizados também em geradores de usinas eólicas, tudo isso aí é importante com motores elétricos veiculares, todo esse tipo de tecnologia utiliza em larga escala essa metodologia que está sendo indicada aí. Por favor, o outro. Né? Aí é uma forma do próprio software, ele é bem amigável, você desenha o circuito e como as coisas estão acopladas, e ele fornece lá todos os resultados necessários. Não vou me ater muito disso, até porque o tempo está ruim, o Rony vai dar mais detalhes sobre isso na palestra dele. Por favor, Iula.
em regime tridimensional, então todo o dispositivo é modelado, né? Não só uma seção transversal, mas todo o dispositivo ele é modelado e dividido aí em elementos tetraédricos, né? E se aplica aí todas aquelas equacionamentos que nós fizemos. Isso são muito úteis em pequenos motores, pequenos dispositivos, volto a afirmar, porque em dispositivos desse tipo, a representação bidimensional é pobre, viu, gente? Então, aí temos que partir para dispositivos para uma representação tridimensional. Pois não, Iula. Técnica de otimização, já estamos acabando, né? Justamente para mostrar como melhorar o seu dispositivo. Então, nós estamos mostrando aí, por exemplo, um caso que foi extraído do próprio Alterflux, né? A otimização de um motor a ímã permanente, que tem essa geometria aí, essa geometria foi maximizada para várias situações, para máximo torque, para máxima potência, ou para a mínima temperatura, e para menor massa, menor, isso é até custo. Torque, Ripple, quer dizer, você impõe um objetivo que quer ser atingido e esse objetivo é buscado através de várias simulações que a ferramenta faz e isso aí, de fato, é algo que mudou muito, né? A concepção dos dispositivos eletromagnéticos, né? Como também os mecânicos, né? A mecânica faz a mesma coisa. Você pega um carro aí, um carro sedã aí, todos os carros sedãs e todos os SUV são todos iguais, porque foram otimizados. São todos iguais, né? Então, a otimização chega-se na melhor forma. Mas nos carros aí eles trocam a lanterna, põe um desenho aqui, um desenho ali, mas no fundo é tudo igual, né? Porque a otimização leva a uma solução melhor possível. O próximo, por favor, essa de fato mais uma ainda, por favor. Essa aí não vou discutir, deixar para o Rony falar desses números aí. A próxima é a otimização de forma, né? Essa é a cereja do bolo. Então, por exemplo, você tem essa aí, lá, em função dos objetivos, ele vai mudando a forma do dispositivo até chegar naquela forma que atende melhor aos requisitos exigidos em projeto. Isso permite chegar a um projeto de menor custo, melhor rendimento, melhor. São uma série de objetivos, muitos deles conflituosos, né? Se aumenta um, diminui o outro, enfim, mas a otimização vai chegar ao melhor dispositivo. Quem trabalha com máquinas elétricas sabe a importância disso. Eu acho que é isso que eu tinha que apresentar, Iula. Acho que para por aí, né? Eu agradeço a atenção de todos, peço desculpas pelo atraso, tá? E fico à vontade aí Excelente. para responder qualquer pergunta. Muito obrigada, professor Cardoso, foi excelente. Deixa eu fazer só o highlight aqui da pergunta do Tiago, daí se o professor Bernardo já até respondeu, mas só para a gente ter uma dinâmica aí antes da gente começar, né? O Tiago Moretti perguntou se a escolha da malha em tetra é puramente por custo computacional. Não sei se o professor Bernardo quer responder, e aí o Rony complementa. Eu acho que ele quis dizer triângulos, né? Eu não sei se a malha em tetra, né? Ele escreveu. Ele até comentou aqui trias, isso. Deve ser triângulos, né? Triângulos é uma questão puramente computacional, né? A gente tem lá umas aproximações que a gente faz e o triângulo calha de ser muito flexível, né? Né, professor? Quer acrescentar alguma coisa? No caso de bidimensional, se utiliza o elemento triangular, e no caso tridimensional já é o tetraédrico. Essa malha ela é feita já automaticamente. O Alterflux tem um malhador, nós chamamos, esse é o jargão que nós utilizamos, muito estável e eficiente. Ele faz uma distribuição de triângulos que coloca uma densidade maior de triângulo naquelas regiões que tem maior variação de campo para garantir uma melhor precisão. Isso acontece não só no caso bidimensional com os triângulos, como também no caso tridimensional com os tetraédricos. Essa é uma preocupação que o projetista não precisa ter. Quer dizer, a ferramenta tem um malhador que é, de fato, muito otimizado. Só para completar, os lados do triângulo também não obrigatoriamente são segmentos de linha reta, né? Digamos assim, podem ser funções polinomiais.
E com isso você tem os elementos de ordem superior, que aumenta a complexidade do modelo. Inclusive, o Flux faz isso tudo automático, né? Por Exato. padrão, não é nem o elemento de primeira ordem, ele já coloca um elemento de segunda ordem, uma ordem maior. Muito bom. Acho que o Thiago deve ter ficado satisfeito aqui, né? Obrigada pela pergunta. Bom, Vamos então, qualquer dúvida, por favor, ele pode entrar em contato com a gente, você passa nossas informações, tá bom, Yuri? Tá bom, pode deixar, professor. Agora a gente vai passar para a palestra do professor Bernardo Alvarenga. Professor Bernardo, o senhor quer, por favor, se apresentar, contar o que vai ser a palestra de hoje? Sim, bom dia a todos. Agradeço aqui a oportunidade, né, que a Altair... Eu costumo falar Altair, a gente vai fora do país, o pessoal fala as palavras da nossa língua, fala do jeito deles, então eu vou falar também as palavras dos outros aqui do nosso jeito. Obrigado aí pelo espaço, né, pela essa oportunidade. Altair, eu queria agradecer imensamente pela parceria, né, que ela tem possibilitado a gente trabalhar com os nossos alunos aqui nos trabalhos. Não somos grandes, né, mas temos aqui bastante gente, um pouco de gente que está disponível, que está disposta a fazer o trabalho. Bom, a nossa proposta aqui é mostrar uma aplicação, né, uma aplicação bem, de certa forma, elementar, né, mas que permite abrir aí outras aplicações, né? Então, esse conceito aí das correntes laminares a gente vai falar. Por gentileza, pode passar o slide? Vou fazer aí nossa fala aí segundo essa estrutura, né? Temos cinco etapas aí. O principal aí seria o item 2, né? Que é a definição daquela corrente homóloga. Vamos falar isso aí daqui para frente. E a gente vai acabar finalizando lá com alguns exemplos. Tá? Pode passar, por favor. Bom, eu me formei em 90, né, e fiz mestrado em 93, doutorado em 2004, perdão. Em 2004 eu trabalhei com o professor Cardoso, lá na USP, né, a gente terminou lá o nosso doutorado, e realizei também um estágio pós-doutoral aí em 2015, né, na Universidade de Newcastle, sempre trabalhando aí, né, desde 2001, 2002, com ferramentas aí de elementos finitos, né. Pode passar mais para frente, então, pessoal? Hoje, quem me ajudou, né, nesse trabalho de hoje aqui foram o Neilton e o Felipe, né, eles estão aí terminando aí o curso de graduação, me ajudaram pra caramba, né, o pessoal gosta de computação, né, o pessoal da graduação, eles estão aí se esforçando aí para me entregar aí as minhas demandas, né? Pode passar a próxima. Vamos lá, mais um. Vamos definir, então, o que é essa corrente homóloga. Perdão, pessoal. Bom, estou colocando aqui no espaço um lugar em que eu representei aqui uma seção transversal, né? Então, tem uma densidade de corrente que está furando, vamos dizer assim, a nossa tela. E essa pode dar mais um pulo aí para a gente, né? A gente define, então, aí uma geometria, né? Eu estou associando, na verdade, essa região com o passo polar da máquina. Então, na verdade, seria uma representação curva, mas eu estou colocando ela planificada, né, para ficar mais simples da gente entender as equações. Então, ela tem uma certa espessura e um comprimento, né? Espessura delta e um comprimento aí, que é associado ao diâmetro da máquina e associado ao número de polos, né? Pode passar o próximo. E aí eu vou subdividir essa região em vários segmentos, né, ou setores, né? Um certo número aí, NS de setores. Pode passar para frente aí. Bom, eu posso colocar, por exemplo, a corrente, né, em cada segmento, né, ou calcular, quer dizer, a partir da densidade de corrente dada, né? Se for uma densidade constante, né, você vai pegar sempre o J e multiplicar pela área do setorzinho, né, que a gente colocou aí. E se essa função, se o J for uma função do espaço, ou uma função da variável x, a gente pode também fazer aí uma corrente em cada elemento como função da variável x, né? Pegando só o valor de pico, né, a gente define aí o valor de pico do J, seria o valor máximo de uma função, por exemplo, senoide, como está colocado aí, né? O valor de pico da corrente estaria em algum desses elementos aí, né?
seria simplesmente o valor de pico vezes a área de um único segmento, de um setor. Pode passar aí. Bom, aí a gente vai pegar a equaçãozinha lá que o professor Cardoso colocou, né, que é uma das equações de Maxwell, né, e a gente faz, em máquinas elétricas, a gente tem o hábito de pegar trechos, né, de pegar pequenos pedacinhos de tudo, né, então a gente aproxima essas integrais todas por cálculos dentro de quadradinhos, dentro de triângulos, né, dentro de linhas, né, e ao invés de fazer a integral, a gente calcula aí aproximações, né? Essa lado esquerdo aí seria a circuitação do campo magnético, né? Ela vai dar aí, como eu tenho 2 entreferros, se eu pegar um passo polar, né? Ela vai dar o valor do campo multiplicado pelo entreferro vezes 2, né? Pode passar mais para frente. Esse H aí está relacionado com a densidade de fluxo B, né? E do lado direito da integral, a gente calcula a corrente, né? Sempre pegando aquela ideia também de setor, né, de área, né? Então, se eu pegar uma distribuição senoidal, por exemplo, né, a minha integral resulta uma forma simples ali em relação ao valor de pico da densidade de corrente. Pode passar para frente. Então, combino os dois lados da integral, né, e aí a gente relaciona o J, que é o J de pico, né, com a densidade de fluxo de pico. Então, se eu considerar o J como uma fonte, né, que é a fonte de corrente, a corrente que é a fonte do campo magnético, e o B, né, como um efeito, né, o B seria a densidade de fluxo, né, lá no entreferro, a gente tem uma relação entre a fonte e o efeito, né? Mas eu posso considerar que o meu B também ele foi causado por um outro elemento, né? Então, o meu J, na verdade, pode ser considerado aqui como uma visão diferente da fonte que está produzindo o B, né? Essa é a ideia que eu coloco, né, para fazer essa representação. Então, combinando aí a definição da corrente no setor com a corrente de pico, né, e já colocando o resultado aí da equação de Maxwell, aí a gente acha a corrente em cada setor para produzir aquela densidade de fluxo do entreferro. Pode passar. Então, aqui a gente tem uma representação de corrente homóloga, que eu chamo, porque a corrente homóloga ela produz o mesmo efeito que uma outra corrente de uma geometria diferente produziu ali, que é a densidade de fluxo de entreferro, né? Então, eu posso pegar cada elemento, por exemplo, o elemento de ordem N, pode passar aí, por favor. O elemento de ordem N está numa certa posição, né? Se for uma distribuição senoidal de J, eu tenho uma distribuição senoidal de I. Então, naquele elemento lá, o valor do I, né, que é o I índice N, vai ser a corrente de pico vezes seno do ângulo. Então, eu tenho uma distribuição de I para cada pedacinho. Corrente presente em cada setor, em cada segmento. Pode passar o próximo. Se for uma função do tempo, a gente tem a corrente no setor, né, função do tempo e função do espaço, né? Então, a gente consegue também representar a corrente no elemento para produzir um campo girante, por exemplo, uma onda viajante, né? Pode passar, então, aí. Então, vamos lá. Definida essa corrente homóloga, vamos fazer aí a automação. Aqui eu tenho duas representações, né? Eu tenho uma máquina síncrona de 8 polos, né, que são polos interiores, né, polos lisos, e eu vou tirar a máquina trabalhando em vazio, né? Ela vai ter o fluxo produzido pelas correntes de rotor, e esse fluxo vai ali atravessar o entreferro e passar ali por estator, né? Então, eu vou tirar o que é rotor e vou substituir o rotor por uma corrente laminar, uma corrente homóloga, né, que vai produzir o mesmo efeito no entreferro que foi causado por aquele rotor original. Então, eu não preciso desenhar o rotor original, eu desenho só a corrente homóloga ali no entreferro. Pode passar o slide? Então, aqui a gente vê um pequeno zoom, né, nas duas imagens anteriores. Do lado esquerdo aí da tela, a gente vê a máquina original, do lado direito a gente vê a máquina representada só com o estator, o entreferro, e ao invés do rotor a gente pôs aquela corrente homóloga, né? Então, qual é o problema? Eu preciso calcular qual é a corrente homóloga que vai produzir a mesma densidade de fluxo com a máquina trabalhando em vazio, né? Pode passar aí. E aqui seria um problema aplicando, por exemplo, a máquina de indução, né? Do lado esquerdo tem a máquina de indução, aí, é uma máquina de 6 polos, né?
E do lado direito eu tirei o estator, né, e coloquei, na verdade, uma corrente homóloga, né, ali no entreferro para produzir o mesmo efeito que as correntes de estator vão produzir no entreferro. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma simulação, são duas simulações, uma com a máquina síncrona, uma com a máquina de indução, né? E a máquina de indução eu vou trabalhar com a máquina com o rotor parado, né? Próximo slide, só para mostrar aqui o zoom, né? Então, ali tem um zoom da imagem esquerda, a máquina completa, e na tela direita, a máquina só com o rotor, no caso, o entreferro e a corrente homóloga. Pode passar mais. Então, aqui, é lógico que eu não vou fazer ponto por ponto, né, o desenho da corrente, daquela camada laminar, onde está a corrente homóloga. Então, eu faço uma automação com Python. Então, aqui tem o nosso editor do código Python, né, e eu crio os pontos, né, de forma automática, porque, por exemplo, esse caso aqui, se não me engano, são 190 retângulos, né, que foram os setores, né, que vão fazer a corrente homóloga, né. Então, 190 aí, vezes um certo número, vai dar aí uma quantidade absurda de pontos. Fazer isso na mão é impossível. Mas, felizmente, a ferramenta Flux 2D, ela permite que a gente faça programação com Python. Então, eu faço um looping, né, esse for aí, um determinado número de setor, que eu chamei de nsect, e crio os pontos onde vai ter aquele sheet ali. Aquele sheet, na verdade, é a camada, né, de corrente. É a capinha onde vai ser colocada a corrente. Então, eu criei todos os pontos. Próximo slide. Depois, a gente conecta todos os pontos, através também da automação. Eu já sei os pontos, sei onde eles estão, conecto automaticamente ponto por ponto com linhas, né? Próximo slide. Faço a mesma coisa com as faces, né? Aqui vem um detalhe, né, do build faces, lá, que é um comando específico lá que o Flux produz as faces, né, e ele numera de forma que a gente não sabe bem dizer a lógica. Então, o que eu faço? Eu crio as faces com build faces, e aí eu vou, em cada face lá, eu seleciono, né, eu pego uma coordenada, por exemplo, no centro de um daqueles setores, e digo, esse é a face 1, eu chamo de face 1, né, porque, na verdade, ele numera lá as faces 1, 2, 3... E aí eu ponho um nome diferente, eu ponho a minha lista aí que eu chamei de faces R sheet, né? Seria o nome de uma face, né? Então ele numera automaticamente, ele vai numerando para mim com o meu controle agora, né? Então eu tenho controle de cada face, sei onde ela está, né? Próximo. E aí para cada face eu vou agora associar uma certa corrente, né? Então ali eu coloco ali no comando region face, né, eu vou associar um CS, nesse caso aí, eu estou chamando de CS, são os condutores, né, que vão carregar as correntes, que é um elemento de circuito que vai ser associado a cada uma daquela face, né. Pode passar aí. E aí, por último, né, que seria importante, né, no caso aí da máquina síncrona, eu coloco uma condição de Neumann, ou seja, o fluxo ele é perpendicular naquela linha. Se for a máquina de indução, eu vou colocar na linha de fora, né? Essa condição de Neumann. Pode passar aí, por favor. Então, vamos ver aqui como é que ficou para a máquina síncrona, né? É uma máquina de 1 MVA, 2.300 volts, aqui são 8 polos, né? Então, eu vou colocar aqui uma corrente homóloga de pico, que vai ser obtida a partir da condição de operação com o rotor produzindo excitação, né, de forma que a tensão terminal é a tensão nominal invasiva. Pode passar. Então, aqui tem os dados, né, alguns geométricos, já tem aqui, né, a densidade de fluxo aí de projeto, né, 0,656 Tesla, esse é o meu objetivo, né? Então, a corrente homóloga em 192 setores, para cada setor seria 50,6 amperes de pico para produzir aí essa densidade de fluxo aí no entreferro. Pode passar. Então, aqui está o resultado do mapa de fluxo da máquina trabalhando normalmente, né, em vazio. Então, tem do lado esquerdo uma vista e do lado direito uma vista mais aproximada, né? É a máquina normal. A gente tem o trabalho todo de construir o rotor e fazer todo o material, caracterizar, né? Então, na próxima slide, pode passar.
tem também o resultado da densidade de fluxo, né? A modelagem tradicional, que a gente costuma fazer. Então, do lado esquerdo, a vista em 2 polos, do lado direito, um zoom, né? Próximo slide. E aqui, para fazer a corrente homóloga, né, eu criei vários setores, né? Ali tem os 4 primeiros setores, né? Cada um deles associados a um CS, que é um componente de circuito. Próximo slide. Né? Esse componente de circuito, CS, por exemplo, ali, CS1, CS2, CS3, CS4, está ali com uma corrente associada, que é 2 vezes a corrente de pico que foi calculada, cosseno de P, né? P é o número de pares de polos, né? Vezes um valor que é exatamente associado àquele ângulo, né? Onde está a posição ali angular do... Então, cada um vai ter uma corrente diferente. No final, próximo slide, eu calculei as correntes em cada elemento, olha aí, ó, né? Isso aí são para 2 passos polares, né? A corrente dentro de cada elemento da minha corrente homóloga, da minha corrente laminar, né? Próximo slide. Aí está o resultado da densidade, do fluxo magnético, né? Já agora considerando a presença só da fonte ser a corrente laminar, a corrente homóloga, que vai produzir no estator o mesmo efeito, certo? O mesmo efeito que o rotor produz, né? Aquele rotor original. Próximo slide. Que é para... Tá meio lento, né? Só para dar um zoom aqui, para verificar realmente que a corrente, que as linhas de fluxo, elas são perpendiculares ali. Pode passar o próximo slide. Aqui a densidade de fluxo, resultado desse caso, né? Próximo slide. E aqui eu faço uma ilustração, né? Comparando aqui o tradicional, a máquina com o rotor, e ali a máquina com a excitação por corrente homóloga. Próximo slide. Aqui, traçando ali no entreferro, né, uma linha média, a gente calcula a densidade de fluxo. Né? Então, a máquina completa a linha vermelha e a máquina com a corrente homóloga, a linha azul. A gente percebe ali na linha vermelha, né, que o efeito da cabeça polar aparece, né? E aqui, como a minha densidade de corrente, tem uma distribuição senoidal, quando eu faço a corrente homóloga, né, esse efeito não aparece. Próximo slide. Aqui a densidade de fluxo no núcleo do estator, né, a componente tangencial, o vermelho para a máquina normal e o azul para a máquina com a corrente homóloga. Próximo slide. E aqui, só para a gente comparar numericamente, né, o modelo completo no entreferro, a gente tem um valor médio, né, de 0,836 Tesla, né, com a corrente homóloga um pouco inferior, 0,707, e o valor de projeto 0,656, conforme a gente tinha colocado antes. Né. Na coroa do estator, comportamento semelhante, né, e aí a gente passa aí para a máquina, pode passar, para a máquina assíncrona, vou ser um pouco mais breve aqui. Então, a máquina de 1,5 cavalos, 6 polos, 220 volts. Né. Próximo slide. Então, nosso objetivo é analisar na partida, né, colocando uma densidade de fluxo nominal no entreferro, qual seria a corrente partida numa barra, por exemplo. Próximo slide. Então, aqui eu tenho a densidade de fluxo magnético da máquina em vazio, 0,53. Eu vou assumir que esse 0,53 foi produzido pela tensão nominal, né? Então, a gente está assumindo aí que a forma de achar o que está no entreferro está associada com a tensão terminal, tá? Porque senão não conseguiria resolver de forma nenhuma o problema, né? Estou colocando uma corrente homóloga aí, então, calculada, né? Com 96 setores para cada polo, mas a máquina de 6 polos dá quase 500 setores, né? Então, aí vai dar uma corrente 0,89 amperes de pico. Próximo slide. Bom, aí eu já estou colocando os resultados, né? Que é o cálculo do valor eficaz da corrente na barra do rotor. Né? Então, peguei as 6 primeiras barras do rotor, o valor médio, né, da corrente eficaz, deu 23,1,
considerando a máquina modelada com o estator completo, né? Considerando só a corrente homóloga presente, né, sem o estator, a corrente nas barras, 26,8 amperes. Né? O torque desenvolvido, né, aí 12,5, lógico, isso aqui é o torque no instante zero, vamos dizer assim, né? E aí tem o valor médio, o valor de pico a pico, os valores bem semelhantes, bem atrativos, né? Próximo slide, por favor. Bom, a gente, então, traz, na verdade, uma representação, uma forma de trabalhar, e, na verdade, a gente quer evoluir com isso, né? Por exemplo, ao invés de usar, né, a distribuição senoidal, fazer uma otimização para que a corrente homóloga possa reproduzir a densidade de fluxo, né? Então, a gente consegue aí uma representação mais fiel, né? Fazendo uma distribuição espacial mais fidedigna naquela corrente teórica, né, em cada setor, né? Mas a gente pode, sim, é uma ferramenta que a gente consegue aí pela análise aí dos resultados, a gente está indo numa direção boa, né? Então a gente tem um modelo aí mais rápido para construir, que é automatizado, e mais rápido para simular, porque tem muito menos elementos na malha e desconsidera aí, né, lógico, a gente tem que desconsiderar a saturação nos elementos que foram eliminados, né? Próximo slide. E aí, como eu falei, abre as portas, né, para fazer a interface de programação em outras linguagens, né? E a gente tem aí um trabalho aí com limitless, vamos dizer assim, né? Quero agradecer de novo aí Altair pelo espaço e coloco aí à disposição aí para perguntas aí, se alguém quiser. Muito obrigada, professor Bernardo. Vários elogios aqui, né? Excelente essa inovação. Dizer que o senhor tem um conhecimento invejável aqui no domínio do cálculo. Muitos elogios aqui pela apresentação. Muito obrigada. É todo mundo amigo, né? É todo mundo amigo? Ah, que bom. Excelente. Acho que a gente pode, como a gente está com o horário avançado aqui, acho que a gente pode passar agora para o Rony para a gente ver o que o Rony preparou aí de demonstração, de aplicação prática, né? Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Eu acho que eu posso me apresentar, já que eu já assumi a palavra. Eu sou pesquisador em engenharia elétrica, desde graduação até doutorado e pós-doc em engenharia elétrica, e eu faço o meu pós-doutorado, no caso, já é o segundo que eu estou fazendo com o professor Cardoso, né? E eu estou vinculado tanto ao... Eu fiz o meu primeiro doutorado na Escola Politécnica, pós-doutorado na Escola Politécnica, eu fiz o meu segundo agora no Instituto de Estudos Avançados, da USP, e agora estou como pesquisador no RCGI, né, que é um centro lá na Escola Politécnica de pesquisa, né, de inovação para gases de efeito estufa, né? Então, a gente trabalha tentando minimizar esses impactos das mudanças climáticas. Então, eu também sou professor, né? Eu sou professor de ciência de dados, né, na PUC São Paulo, e eu tenho uma expertise na área de eletromagnetismo. Então, já apresentado e sem mais delongas, né, vamos falar um pouco das aplicações do Flux. Eu gostaria também de, quem tiver alguma dúvida, pode ir mandando, que a gente pode até guiar a apresentação para isso. Eu vou agora compartilhar a minha tela, no caso. Então, pronto, já assumi o controle aqui. O Flux ele é muito bom nessa parte de simulação de máquinas elétricas, de transformadores, de dispositivos eletromecânicos em geral. Como vocês devem ter visto na apresentação que o professor Cardoso mostrou, lá tinha várias ilustrações e todas elas foram feitas no Flux. A gente consegue reproduzir muito bem os fenômenos de baixa frequência e o legal da ferramenta é que ele é bem realista. Você coloca efeitos como efeito skew, você coloca esterese, materiais não lineares, tudo isso para simulações bidimensionais, tridimensionais. Ele te permite, né, esse uso.
e também com o circuito acoplado, otimização. O professor Cardoso colocou naquela apresentação, né, basicamente um resumo do que a ferramenta faz. Vou mostrar aqui um exemplo rapidamente para vocês verem, né, o que a gente pode fazer, no caso, no Flux 2D. Aqui eu tenho um motor de ímãs permanentes. Aqui eu tenho as pastilhas, né, como é que eu posso dizer, né, dentro do rotor, né. E aqui eu tenho essas bobinas aqui com 2 polos. Aqui é um motor BLAC, digamos assim, onde eu vou excitar monofásico e ele vai ter algum sentido de giro que vai assumir. No caso, o Flux ele te permite você fazer simulações para ímãs permanentes. Não pode fazer no domínio da frequência, né, como o professor Cardoso falou. Esse tipo de modelo não te permite isso. Você vai ter que simular no domínio do tempo. Mas o interessante é que você consegue fazer uma simulação, por exemplo, de velocidade imposta. Não só de velocidade imposta, mas de dinâmica de partida. Por exemplo, aqui é a velocidade. Ó. Eu já tinha feito de antemão o cálculo da velocidade e fiz uma conversão, né? Ele calcula em graus por segundo. Aqui eu fiz uma conversão para RPM. Você vê que dá 3.600 RPM. Foi o que eu impus. Isso aí foi a velocidade imposta na simulação. Então, com essa velocidade imposta, obviamente, você consegue ter os resultados de pós-processamento. Você pode ver as linhas de fluxo, a densidade de campo também. Tudo isso, né, considerando essa velocidade imposta no modelo. Mas uma das coisas interessantes de você calcular nesse modelo aqui de velocidade imposta seria, por exemplo, torque, corrente nas bobinas. E eu posso fazer essa análise. Por exemplo, eu tenho a minha fonte, né, de alimentação. Vou já mostrar o circuito. Qual é a corrente que está sendo injetada para alimentar esse motor? Então, vamos lá. Ele vai me gerar, né, a curva aqui, ó, aqui é a corrente. Então, aqui eu estou fazendo uma simulação onde eu impus a velocidade, eu desprezo esse início aqui e faço digamos, uma análise quando ele entra já em regime, né? Então, a velocidade foi imposta, ele tem um pouco de tempo para acomodar aqui a solução, né? Um transientezinho que não interessa para a nossa análise, mas o que eu vou analisar seria daqui para frente. Então, você tem, ó, em torno de meio ampere, que eu estou injetando nesse motor. Eu consigo calcular, por exemplo, a torque eletromagnético. Ó, eu entro aqui, por exemplo, o mechanical set, que seria as partes móveis. Eu deixo a parte móvel e a parte fixa destacadas. Aqui, por exemplo, na parte móvel, que eu chamei de rotor, eu posso pegar, por exemplo, a velocidade angular, que é aquela figura que eu tinha mostrado. Eu posso também pegar o torque eletromagnético. Ó. Então, o torque eletromagnético desenvolvido. Então, eu desprezo esse transitório inicial, né? Então, eu tenho aqui em regime um torque na ordem de 100 milínewtons, é um motorzinho pequeno. Legal, né? Então, esse é um tipo de análise que eu posso fazer. Eu vou tirar essas soluções aqui para mostrar como é que foi configurado o exemplo. Professor Cardoso, você está com o áudio ligado? Pois não. Então, eu tenho as minhas definições de materiais. O Flux ele tem a biblioteca de materiais que a gente pode acoplar, né? Por exemplo, eu tenho cobre, eu tenho aqui as pastilhas de neodímio ferro-boro, eu tenho um núcleo ferromagnético. Eu vou associar, então, no meu desenho, esses materiais através de regiões. Por exemplo, eu tenho várias regiões aqui, ó. Por exemplo, eu tenho o ar circundante, o ar ao redor do rotor, né? Eu tenho as bobinas. Quando a gente trabalha com bidimensional, a gente tem que quebrar a bobina como se fosse em 2 seções, né? Cada área que eu tenho aqui seria uma bobina. No 3D, seria uma única bobina que representaria aquilo ali. E eu consigo associar nessa bobina um material e um circuito. Por exemplo, Coil Conductor 1. Ele está associado nessa bobina que tem essa quantidade de esfiras. Cada bobina tem um modelo também de perdas. Você tem efeito Joule na bobina, então, baseado na configuração, né, na distribuição dos filamentos, você também consegue incorporar esse cálculo de forma acurada no teu software. O legal também é que você pode entrar com valor imposto de resistência.
Imagina que você tem esse dispositivo. Você facilmente no laboratório, você mede essa resistência. Então, a gente já pode colocar o valor medido aqui na simulação. Ou você poderia, através das dimensões do material, da temperatura, fazer o cálculo. Ok. Né? Então, esses ímãs de neodímio, eu tenho o sentido de magnetização deles, que foi atribuído, né? Eu consigo, por exemplo, aqui mostrar qual é o sentido de magnetização. Então, essas setinhas mostrando a orientação dos ímãs. Com isso tudo, você, na hora de atribuir o material, você entra também com esse sentido. Deixa eu tirar isso aqui da figura, né? Não me interessa no momento. O que eu queria mostrar aqui, eu falei dos materiais. Esse material aqui, tudo da biblioteca de materiais do Flux. Aqui eu estou considerando também o meu material ferromagnético não linear. E eu tenho um circuito magnético equivalente, um circuito elétrico acoplado, desculpa. Eu aqui, estou quebrando cada trecho daquela bobina no desenho, né? Ela não é uma fatia de uma bobina, então você tem um sentido que a corrente entra e outro que a corrente está retornando. Aqui eu coloquei o sentido da corrente entrando e retornando, né? Em sentidos opostos aqui, e coloquei em série aqui no meu desenho. Então, isso aqui é a ligação elétrica dessas bobinas. No caso dessa simulação, a resistência das bobinas foi incorporada aqui. Quem é a resistência da bobina? Então, eu coloquei um valor imposto, eu poderia ter calculado também pelo material. Como eu estou fazendo uma simulação bidimensional, eu poderia adicionar um valor de indutância como parâmetro concentrado para deixar ele mais parecido com a solução tridimensional, onde eu tenho a cabeça da bobina que o professor Cardoso falou. Como é que eu calcularia isso? Tem que fazer uma simulação 3D. A simulação 2D tem a vantagem de você prototipar, fazer uma otimização paramétrica, tudo mais rápido. Então, eu poderia fazer em 3D um modelo para calcular a indutância da bobina e depois fazer uma diferença entre o calculado 2D e o 3D, e essa diferença eu coloco como parâmetro concentrado, que eu chamo de indutância de cabeça de bobina. Então, aqui está o circuito acoplado, e com isso eu tive aqueles resultados de simulação para a velocidade imposta. Nessa velocidade imposta, eu também defini uma função para ser o torque resistente, que seria o torque da carga. A velocidade imposta e o torque resistente, eu consigo ter o torque eletromagnético, subtraindo o torque resistente, eu tenho o torque que efetivamente vai produzir potência mecânica. Com isso, eu consigo calcular a potência mecânica do motor, consigo calcular a eficiência. Como eu tenho essas perdas elétricas, eu também conseguiria calcular aquecimento, que seria uma simulação que o próprio Flux faz também de perdas de Joule. Para esse mesmo exemplo, eu vou agora abrir aqui o transiente. Isso aqui é uma simulação transitória. Eu fiz a minha simulação aqui para uma dinâmica de partida. Eu vou entrar com a inércia do motor, eu vou entrar com a curva de torque resistente, eu vou entrar com a posição inicial do rotor e vou excitar ele com aqueles 127 volts. Como é que ele vai partir? Então, seria essa simulação aqui. Então, eu consigo calcular a dinâmica de partida do motor por simulação. No final, eu posso até gerar uma animação, algum videozinho, né, que representa isso. É muito legal, né, ver esse resultado visual. Você consegue ver os pontos onde você tem as concentrações de campo, tomar até alguma medida de projeto. Você pode fazer uma simulação térmica acoplada com isso. Por exemplo, nos ímãs permanentes, eu não posso passar de 100 graus. Esses ímãs de neodímio, eu tenho uma restrição térmica. O que eu poderia fazer? Na minha simulação térmica, eu, sem ter que fazer um protótipo, ver de antemão que aquele motor seria adequado, né? Teria a capacidade térmica adequada. Nessa simulação que foi feita, que eu estou mostrando aqui a partida, eu consigo gerar uns gráficos, por exemplo, eu vou gerar aqui uma curva que seria da posição. Então, eu vou pegar aqui o meu rotor e eu vou pegar a posição, que seria o θ, em graus. E eu vou plotar o θ ao longo do tempo. Eu vou gerar, então, uma curva. Ele está partindo, e ele está partindo no sentido, no caso aqui, no sentido horário. É o ângulo negativo.
O ângulo positivo eu coloquei no sentido anti-horário. Você consegue ver nesse tipo de motor que, dependendo da condição inicial, ele vai partir por um sentido ou outro, né? Você não consegue garantir de forma puramente eletromecânica o sentido de giro. Então, você poderia entrar com um acionamento por fora para tentar ajustar isso, né? Mas não tem esse controle. Então, para aplicações que o sentido de giro não interessa, como caso uma pequena bomba hidráulica, isso aqui poderia ser uma aplicação dele. Aqui você está vendo, né, que ele está passando de 360, ou seja, ele está dando voltas e voltas ao longo daquele ponto inicial. Eu consigo pegar essa curva de posição ao longo do tempo e também gerar quem seria a minha velocidade ao longo do tempo. Aqui está no sentido negativo, mas quando passa esse transiente de partida, você vê que ele vai estabilizar em 3.600 RPM, né, onde eu tenho 2 Hz, 60 Hz com 2 polos, eu teria essa velocidade que ele vai atingir em regime. Isso aqui é um exemplo de aplicação, né, desse motor de ímãs permanentes, onde eu faço uma simulação transitória no tempo, eu consigo ver esses resultados de pós-processamento, o torque, a potência, a eficiência, consigo acoplar com a simulação térmica, entre outras aplicações. Então, eu consigo também, no Flux, não só fazer simulações de máquinas elétricas. Essa simulação que o professor Cardoso até comentou, né, é muito interessante, porque você tem que fazer passo no tempo. Isso aqui em 3D fica extremamente pesado. Se você consegue simplificar a tua análise no 2D, melhor. Esse tipo de simulação também você consegue calcular o torque devido só à rotação do rotor, sem estar a excitação das bobinas. Esse torque, um torque de relutância, nesse caso aqui, seria responsável por causar vibrações na tua máquina, que é indesejável, e você tenta minimizar isso aqui. Então, o Flux, ele tem uma ferramenta que você consegue aplicar várias simulações 2D, que ele chama de 2,5D, que seriam fotos onde você está fazendo um efeito skew, né? Você está deixando essa seção torta, digamos assim. E com isso, você consegue, por projeto, diminuir esses efeitos indesejáveis. O próprio Flux, ele tem até um ambiente chamado Flux Skill para te ajudar nessa simulação 2,5D. Então, é muito interessante. Isso aqui você também consegue fazer o teu desenho todo parametrizado e, na hora da tua simulação, você fazer uma otimização paramétrica. O Flux, ele comunica com outros softwares da Altair, que são especializados em otimização, e uma vez que você criou essa comunicação, você cria, inclusive, uma superfície de resposta para aqueles parâmetros e tenta encontrar qual seria a melhor configuração do desenho para o objetivo que você quer. Por exemplo, eu quero maximizar o torque. Qual seria o melhor desenho? Aquilo ali que o professor Cardoso mostrou. Não só aplicações de máquinas, mas o professor comentou também de acionamento, né? A gente tem também aplicações de transformadores. Aqui seria um exemplo de uma simulação de um transformador em 2D, monofásico. Aqui você tem a isolação aqui, um papel craft isolando. Aqui você tem as seções aqui das bobinas, né, dividida em setores aqui, para melhorar essa questão da isolação. E com isso, você tem primário e secundário definidos no teu modelo. Aqui tem o núcleo envolvente, né? Então, você consegue acoplar um circuito e calcular todos os parâmetros, fazer, inclusive, ensaio vazio, ensaio de curto-circuito. Você calcula as perdas por histerese, aquelas perdas no núcleo, né, que a gente tem na modelagem do transformador, tudo isso via simulação. É muito interessante, né? Então, aqui é um exemplo, né? Eu consigo calcular essas linhas, as concentrações de campo. Então, deixa eu colocar aqui a concentração. Opa! As concentrações de campo. Eu consigo ver, por exemplo, imagina que eu quero ver o campo magnético. Se eu colocar ele como um fasor, eu vou aumentar aqui a densidade aqui. Então, eu conseguiria, inclusive, né, ver como é que é essa dinâmica. Ó. Se eu estou invertendo a fase, que a minha simulação é no regime fasorial que eu faço aqui, que nem no motor de indução.
Então, eu consigo ver o efeito da fase, né, na distribuição dos campos. Você vê que eles se alternam, ele tem um percurso, né, onde ele vai se concentrar mais, né? Você poderia, inclusive, fazer uma otimização do teu projeto com base no material útil, né? Porque nem todo ferro vai ser percorrido aqui na mesma intensidade pelo fluxo magnético. Então, você poderia, inclusive, ter que pensar em uma otimização do teu formato, sei lá, aparar aqui essas pontas. Será que eu vou conseguir enxugar material? Vai ficar mais econômico esse meu projeto? Então, isso aqui seria um modelo 2D, um modelo monofásico. Você calcula, por exemplo, quem é a tensão induzida, quem é a corrente. Você pode usar esse teu modelo aqui com uma caixinha lá no Simulink ou no Altair Activate para fazer isso aqui como um elemento de uma simulação de sistema também. Então, o teu transformador aqui do teu projeto pode ser uma caixinha com entrada e saída que você vai usar para outra análise. Aí você, por exemplo, eu quero calcular quem é a corrente lá no secundário. Você, por exemplo, vem aqui, ó, eu quero calcular circuito, né? Eu tenho uma resistência lá no secundário, eu vou calcular quem é a corrente que está passando por ele, RMS. Aí ele mostra, por exemplo, uma corrente de 6,26 amperes. Então, com isso, você consegue fazer todos aqueles cálculos lá de transformadores, né? E também o modelo de circuito equivalente dele. Só mostrar como é que é o circuito acoplado nessa simulação, como foi feita. Vindo para cá. Aqui, ó, eu tenho aqui a fonte, né? Alimentação. Aí eu tenho a bobina aqui do primário. Como no meu desenho eu tenho duas regiões para essa bobina, eu quebro ela em duas. Ó. É comum também você não inverter o sentido. Você coloca as duas no mesmo sentido, mas uma delas você considera um número de espiras negativo. Você vai ver muito essas formas de desenhar em elementos finitos. Então, aqui é o secundário, né? E aqui seria a carga acoplada. Eu coloquei uma carga resistiva. Você pode colocar, inclusive, uma carga não linear, fazer uma simulação de passo do tempo, é bem completo. Esse aqui é um modelo monofásico. E se fosse um modelo trifásico, transformador? Então, eu também tenho aqui a configuração parecida, né? As minhas regiões de bobinas representando primário e secundário. Aquela mesma análise que a gente tinha feito, né? Eu posso refazer aqui, né? Então, aqui, dependendo da fase, eu vou ter uma região mais afetada, digamos assim, pelo fluxo. Deixa eu colocar aqui o fluxo, tal como eu tinha feito naquele exemplo anterior. Olhando aqui a hora para não... Eu vou colocar uma densidade grande, aí eu vou diminuir aqui. Ó, vai ficar bonitinho. Aí, vamos mudar a fase. Imagina que a minha fonte, eu tenho um outro ângulo de fase. Aqui, no caso, são 3 fontes, né? Então, eu vou conseguir aqui, ó, ver exatamente como ele vai se comportar ao longo do tempo, mesmo sendo uma simulação no domínio da frequência. Novamente, né? Eu consigo, ó, você vê que a dispersão aqui de fluxo é muito maior, né? Porque você tem essa bobina aqui do lado de fora do núcleo. No monofásico ele estava bem concentrado aqui. Você tem esse fluxo disperso bem considerável. Tudo isso você tem como calcular, como ver essas perdas via simulação. Antes de tal projeto, como é que eu posso dizer, prototipado, né? No computador você faria toda a previsão do que poderia acontecer e se realmente aquele projeto é adequado. Aqui eu vou mostrar agora o circuito para o trifásico. Como seria? Como seria o circuito acoplado do trifásico? Ó. Fica bem mais divertido aqui. Eu tenho as 3 fontes defasadas de 120 graus. Aqui, cada região de área da bobina. Aqui, eu poderia, como eu falei, colocar uma quantidade de espiras negativa para representar que uma está entrando e outra está saindo, ou inverter a polaridade, como eu fiz aqui. Isso aqui é o primário. E o secundário? Depende da ligação da carga. Essa carga aqui, ela está ligada em delta, né? Eu posso ligar em delta, em estrela,
depende do que você for fazer. O teu projeto de transformador pode ter, não sei, aqueles terciários, alguma região em especial que você queira analisar, né, diferenciada, uma carga não linear. Você é livre para fazer todos os cálculos, inclusive acoplar isso com outros softwares, como é o caso do PSIM. Você consegue comunicar aqui com o Activate, o Activate comunica com o PSIM, então você faz toda a comunicação do transformador com o acionamento. Embora aqui nós tenhamos elementos básicos para fazer um acionamento, né? Eu tenho, no caso aqui, a chave que liga e desliga, que eu posso com isso simular uma chave eletrônica. Eu posso fazer isso tudo via próprio Flux, mas eu também tenho como acoplar isso aqui com outro software. Como eu falei, a otimização a gente acopla com outro software, né? No caso, é que o HyperStudy, no caso. E o acionamento, eu posso tranquilamente fazer o acionamento do Flux via PSIM, que é o novo software que a Altair adquiriu. Então, com a suíte Altair, a gente tem muita versatilidade para o nosso projeto. Para concluir, aqui seria o exemplo aqui tridimensional. Aqui eu tirei da própria biblioteca, isso aqui não fui eu que fiz, mas vamos mostrar aqui. Ó. Você não precisa fazer a malha na bobina. Então, ele já tem esse modelo da bobina em 3D, que não precisa de malha. Isso aí é muito eficiente, né? Isso aí é pesquisa pesada da Altair para isso. A gente consegue fazer todas aquelas análises que a gente fez para o 2D, mas agora com uma precisão bem melhor. Voltando aqui para a bobina, o que é que o 2D faz? Eu vou pegar uma extrusão daquele perfil médio. Então, não faz essa curva que a cabeça da bobina está fazendo. Esse tipo de aplicação de transformador em 3D, geralmente se faz em 3D por causa que é uma aproximação apenas. Inclusive, aqui o núcleo do meu transformador, ele não é totalmente a extrusão, né? Você pode ter esse chanfro aqui. Isso aqui só é contemplado no 3D. O que a gente pode fazer é deixar o 2D o mais perto possível, né? Colocando elementos de circuito concentrado que representam esses efeitos aqui da cabeça de bobina, por exemplo. Então, esse é o tempo que a gente tinha combinado, né? Eu vou deixar ok. passar aqui para não dar problema com o sorteio, né? Que acho que todo mundo está ansioso. Então, deixa eu parar de compartilhar aqui a minha tela. O Álvaro, né, perguntou aqui sobre preço. Eu vou aproveitar aqui que o Rony comentou desses vários softwares, né, que acoplam com o Flux. Álvaro, entre em contato com a gente, assim, a gente, na verdade, quer promover as parcerias acadêmicas, são licenças com os preços bem subsidiados, e o legal é que a gente não vende um software só, né? A gente oferece um pacote de softwares, né? Seja para os clientes comerciais ou para os clientes acadêmicos, né? E todos esses softwares que o Rony comentou, né? O software de controle, o Activate, o software de otimização multidisciplinar, que é o HyperStudy, o PSIM, que é para a parte de eletrônica de potência, todos eles já vão no pacote que vai para a academia, tá? Então, assim, eu acho que é bem vantajoso, então, inclusive a parte de multifísica, né, que entra, vou acoplar com a parte estrutural, que também é uma demanda que tá vindo do mercado, né, e inclusive a parte de ciência de dados, né, Rony, que a gente está vendo a engenharia toda fazendo esse movimento, né, para se capacitar na área de dados, então tem também no pacote da Altair, tá? Então, não vou falar aqui de preços, Álvaro, para não perturbar aqui o nosso fórum mais técnico, mais acadêmico, mas acho que queria falar dessa vantagem do pacote em si, principalmente para a área acadêmica, tá bom? Bom, não sei se tem perguntas aqui, ou se os professores querem, o professor Bernardo discutiu aqui, né, alguns temas aqui com relação ao trabalho dele, não sei se vocês querem complementar, professor Bernardo, antes da gente ir para o sorteio, né? Acho que está tudo ok. Ok, então, tá bom.
Se não tiverem perguntas aqui do chat, então eu vou passar para o sorteio. Pode ser, Vitor? Tá preparado aí? Preparado. Deu tempo? Deu tempo. Então lembrando, né, tem a imagem aí? Hoje a gente Eu poderia fazer um comentário? Ah, pois não, professor. Desculpa, Quer fazer desculpa, faça os encerramentos. Eu estava falando aqui, mas o meu microfone estava fechado. Eu gostaria, deve ter muitos estudantes aqui assistindo essa apresentação, eu informar que os nossos laboratórios, tanto o LMAG, que eu coordeno junto com o Rony, e também o laboratório que o professor Bernardo também coordena, está aberto aí para receber estudantes, para fazer toda uma parte de estudo de pós-graduação, mestrado, doutorado, né? E Iniciação. com essa iniciação científica, como bem lembrado, que aprender a utilizar essa ferramenta é um ganho sensível de conhecimento para um profissional de engenharia que estuda essa área, que gosta de trabalhar nessa área de equipamentos elétricos em geral, né? Não só máquinas elétricas, mas qualquer outro dispositivo. Então, só agradecer novamente a presença dos professores Bernardo, professor Cardoso, o Rony, a Yula também conduzindo aqui a sessão, a presença de vocês do público, né, que tiveram presente aí até o final, acompanharam agora o evento, parabéns aos sorteados, e lembrando, né, que nosso evento vai ocorrer aí até o dia 1º de novembro, temos mais 8 sessões ao vivo, então caso não tenham se inscrito para as demais, né, fique à vontade, participem, né, escaneando esse QR Code que está na tela. E do mais é isso. Acho que em nome da Altair a gente gostaria de agradecer a presença de vocês. Não sei se os professores gostariam de deixar um comentário final, a Yula. Esse é o momento. Só agradecer os nossos palestrantes pela parceria, pelo tempo, por compartilharem, né, os conhecimentos, e a gente fica esperando vocês para os próximos. Só agradecer o convite também e agradecer principalmente a plateia pelo interesse no tema. Espero que nossa comunidade de eletromagnetismo cresça cada vez mais. Você vai. É isso? Então tá bom. Tchau, pessoal. Obrigado, Yula. Obrigado, Vitor. Obrigada, pessoal. Com o Até Rony mais. e o Bernardo nesse ambiente. Até mais, gente. Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Então, encerrando aqui, eu vou passar um vídeo, tá bom? Então, obrigado a todos. Nos vemos aí nas próximas sessões.